Um dos mais emblemáticos aparelhos da Xiaomi está aqui na redação da Oficina da NET e passou pelos nossos testes. O Redmi Note 7 na versão de 4GB com 64 na cor azul, ele é muito bonito, com o processador Snapdragon 660, uma tela de 6.3 polegadas Full HD+. Será que esse é o telefone ideal para balançar o custo com o benefício? É o que você vai descobrir agora no review do Redmi Note 7 aqui na Oficina da NET. Bonitão. Essa é a palavra que resume o aparelho. A cor azul que testamos tem um degradê que começa em um tom lilás e termina no azul. Essas cores são bastante características de meados de 2018 para 2019. E por falar nesse período, na face frontal do aparelho encontramos uma tela com um notch em formato de gota, mas ainda com algumas bordas. Os botões ficam localizados ao lado direito, enquanto no lado esquerdo temos a caixa com os cartões SIM e microSD em formato híbrido. Ele conta com uma entrada de fones de ouvido na parte superior que também está acoplado o sensor infravermelho que você pode utilizar como controle remoto para seus aparelhos. Basta configurar entre diversos que existem na lista. Na sua base, encontramos uma porta USB do tipo C e o alto-falante de mídia, que é mono, apesar de ter dois espaços de buracos de saída. Na parte de trás temos um conjunto de câmeras com um exacerbado e protuberante bloco, além do sensor de impressões digitais. E falando na traseira, tanto ela quanto na frente do aparelho são protegidas por Corning Gorilla Glass, o que teoricamente protege de alguns arranhões, mas por favor, utilize a capa de proteção que acompanha o kit. Ele não conta com proteção para a água, então tome cuidado com isso. Agora passando um pouco para o hardware, eu preciso que vocês entendam que o Redmi Note 7 tem um hardware de smartphones de 2 anos atrás, como no Zenfone 4, por exemplo. Sim, esse Snapdragon 660, 4GB de RAM e 64 de armazenamento são componentes que contemplavam os smartphones de 2017. Mas isso não é um problema. Aí que entra o baixo custo aliado ao benefício, pois o processador dá conta de muita coisa. Só que, como mencionei no começo desse tópico, eu preciso que você entenda que ele foi designado para ser um smartphone intermediário e não é um topo de linha. Portanto, não espere um desempenho de topo de linha. Mesmo assim, se você comprar ele, vai ter condições até mesmo de jogar sem travamentos. Mas não será aquele desempenho que a gente considera liso em nossos testes de jogos, o vídeo e teste que você já viu por aqui. Nicolas, mas eu preciso de um smartphone novo apenas para navegar em redes sociais, tirar algumas fotos e ser o meu aparelho diário. Não tenho assim tanta grana para comprar no topo de linha. O Redmi Note 7 pode ser uma opção para mim? A minha pronta resposta é um sim, bem grande. Você que usa redes sociais, navega pela internet e olha seus e-mails, não precisa de um telefone topo de linha. Não gaste seu dinheiro com algo que não vai ser necessário. O Redmi Note 7 é uma ótima opção para esse caso. Se você acompanha a Oficina da NET, viu aqui o desempenho do Redmi Note nos jogos. Também colocamos ele em testes de benchmark, então veja aí agora os resultados do aparelho. Resumindo a performance do aparelho, eu indico esse conjunto de processador e as memórias como sendo o mínimo que você deveria comprar se quiser ter uma performance razoável por pelo menos 2 anos sem ficar com engasgos. A tela é de 6.3 polegadas Full HD Plus em tecnologia IPS. Ela conta com entalhe em modo gota, protegida por Corning Gorilla Glass 5, como eu já falei. Ela tem brilho de 450 nits. Isso hoje é um padrão nos smartphones. E esse padrão permite você visualizar bem as informações mesmo em ambientes externos e ensolarados. Os ângulos de visão deles são muito bons e você consegue manter a visibilidade de leitura mesmo quase que deitado sob o aparelho. Eu notei um pouco as cores do Redmi Note 7 puxadas para tons mais frios que podem ser modificados no sistema.
Ele vem equipado com duas câmeras traseiras, de 48 megapixels abertura f1.8 e outra de 5 megapixels abertura f2.4, que auxilia nas fotos em modo retrato. A frontal de 13 megapixels tem abertura f2.2. Bem, se você viu aqui nosso batalha de câmeras entre o P30 Lite da Huawei, pode ver que o desempenho real deles nas câmeras, e podemos dizer que ele vai bem quando bem iluminado, principalmente em ambientes externos, mas interno ou mesmo à noite ele sofre. O sensor principal é um Samsung GM1, que tem uma tecnologia de 4 pixels em 1. Ele fará uma imagem de 48 megapixels se transformar num arquivo de 12 megapixels, agrupando esses pixels para tornar a foto mais nítida. Ainda assim, ele permite também que você faça as imagens em 48 megapixels, porém, eu não vejo motivo para fazer isso, afinal, somente o arquivo ficará maior. Ele grava vídeos em 4K a 30 fps e, novamente, em ambientes externos ele foi relativamente bem e internos até mesmo ele não conseguiu manter a constância de frames, perdendo cerca de 2 a 4 frames. Então, isso pode acontecer nos vídeos que você vai gravar se você ficar em ambientes escuros e a imagem vai ficar um pouco adiantada ao som. A Xiaomi é relativamente mediana em câmeras. O software dela não consegue gerar boas imagens. A pós-produção, o HDR são fracos, sem mencionar que o modo noturno, que é bizarro nesse telefone. O balanço de branco às vezes fica estranho e as selfies são orientais. O seu rosto e pele vai ficar bem mais claro do que o natural. Já a câmera traseira consegue ir um pouco melhor. E a dica aqui é instalar o app de câmera do Google, a tão famosa Gcam. Aí sai o software da Xiaomi e entra o software da Google, que melhora sim, principalmente a ambientação dos cenários, sombras e equilíbrio de cores. Em resumo, as câmeras deles são medianas, assim como o conjunto total do telefone, e eu sinceramente esperava um pouquinho mais, mas pelo preço atual do telefone você nem pode reclamar. Sabe, eu sou suspeito em falar, eu testei uns 5 aparelhos da Xiaomi e até agora em todos eles eram intermediários ou de entrada e por esse motivo até hoje minhas análises trouxeram aparelhos com câmeras intermediárias para ruins. Nunca vi os aparelhos da Xiaomi serem eleitos como as melhores câmeras em qualquer lugar, mas vejo sim um grande avanço principalmente no ano passado. Também se eu testar alguns aparelhos mais caros pode ser que eu venha mudar de ideia. Até hoje o mais equipado que eu testei foi o Pocophone F1, que por contar com recursos bons eu esperava mais as câmeras, mas mesmo assim não funcionou muito bem. O que acontece também com o Redmi Note 7. Eu não gosto de indicar, mas sinceramente a Gcam se faz necessário nesse smartphone. Se vocês quiserem, peçam nos comentários que eu faça um vídeo ensinando como instalar a Gcam nele. Bateria. Aí está um ponto que a Xiaomi vai bem. Quando eu mencionei de todos os aparelhos que foram testados eram intermediários, pois bem, todos eles contavam com baterias muito boas. Sempre eram maiores e duradouras. O Redmi Note 7 conta com 4.000 mAh, o que garante em níveis de uso tradicional facilmente 2 dias. Agora, se você usa ele intensamente, certamente chegará ao final do dia com pelo menos 15% de bateria. E ele leva cerca de 2 horas para completar a carga com esse carregador fraco de apenas 10 watts. A Xiaomi tem uma interface própria rodando sobre o Android na versão Pie. O sistema chama-se MIUI, versionada na 10.3.6, que pelos grupos e fóruns que eu participo, o pessoal realmente não gosta muito das interfaces da Xiaomi. Aliás, as pessoas estão complicando demais com algumas interfaces. Porém, ela realmente é um pouco, digamos, estranha. Apesar de ser limpa e contar com alguns recursos legais, ela me deixou triste em, por exemplo, não contar com o Google Discover e trazer as notícias e placares de futebol que eu acompanho. Já um ponto legal da MIUI é trazer o Dark Mode nativo, além também do modo leitura que torna as cores mais quentes, podendo inclusive personalizar horários. Mais 2 características que eu achei legal na MIUI. É o Dual Apps, que praticamente todos os apps têm a opção de duplicar. Assim você pode entrar com 2 contas de Facebook e WhatsApp no mesmo aparelho. E também o bloqueio de apps, que permite você bloquear o aparelho por senha. Então, se alguém pegar seu smartphone, vai precisar saber a senha que você colocou para abrir esse aplicativo. A MIUI também tem opções de desbloqueio por face, por impressão digital ou os modos tradicionais de senha. E assim como no Pocophone F1, ele conta com um sensor infravermelho na frente que permite você desbloquear o smartphone com a face mesmo em ambientes escuros, o que é bem legal para um aparelho deste preço.
Bem, e o Redmi Note 7 não conta com suporte a NFC, então os meios de pagamento e maquininhas com cartão, meio de aproximação, você não poderá utilizar ele. Mas você já viu alguém utilizando isso? Dentre os nossos testes temos 4 níveis de indicação, começando pelo Vixe, passando pelo Não Indico, Indico e Super Indico. O Redmi Note 7 da Xiaomi recebe um Indico para a compra. Ele custa na faixa de R$1.000 a R$1.300 na versão 4GB com 64 se você comprar em lojas não oficiais ou na Amazon. Lembrando que se você comprar nessas lojas, você está ciente de que o aparelho não é oficialmente vendido aqui e ele não receberá suporte da marca. Portanto, se quiser ter todo o acompanhamento da marca e suporte técnico, será necessário desembolsar cerca de R$1.900 a R$2.100 para isso. Aí nesse preço ele receberia um selo de Não Indico, pois encontramos smartphones topo de linha do ano passado custando nessa faixa de preço, como um S9, por exemplo. Bem, voltando ao aparelho, como já mencionei diversas vezes aqui, ele é um intermediário com um custo muito baixo se comprado de forma importada ou por lojas não oficiais. E nesse caso ele vale muito a pena e dificilmente você vai encontrar outro aparelho com todas essas características por esse preço. Os pontos fortes do aparelho são uma ótima aparência, a tela, a performance e uma bateria top. E os pontos fracos é não contar com uma NFC e a interface dele. E aí, você gostou do review do Redmi Note 7? Deixe um comentário abaixo o que achou do aparelho. E se você já tem ele, comente abaixo qual foi o que mais te encantou no smartphone. Te inscreve aí no canal para ver mais análises e testes de smartphones. Um grande abraço e até o próximo vídeo.